Olá! Olá! Terra chamando! Faz aí olá, Alessandra. Olá! A Alessandra está direto de Juí, então temos um delay entre Porto Alegre e Imbé. Onde é que vocês estão, meninos? Olá, primeiro! Ai, hoje tem convidado, palmas! Convidado especial! A Lene está fazendo neste momento uma dancinha. Fala, Cristiano, desculpa. Eu estou em Canoas. E tu, Felipe? Olá! Para não ser muito repetitivo, eu estou em Porto Alegre. Então, nós estamos na maioria fazendo essa conexão com esse povo aí que está fora de Porto Alegre. Então tá certo. Sejam todos bem-vindos à gravação desse podcast, que além de gravação de podcast, você também pode ver esse conteúdo com as nossas ricas caras, lindas, maravilhosas, neste momento sem botox. Gostaria muito, assim, minha marca de expressão tá bem ruim aqui, mas você pode nos acompanhar também no nosso canal do YouTube. E hoje temos 2 convidados especiais. Assim, a gente nunca tem convidado, mas quando a gente tem 2. Eu gostaria de deixar claro isso, né? Que o poder especiais, né? Poder de persuasão dos convites faz a possibilidade de termos 2 convidados. Então, apresento para vocês Felipe Guedes, papai do ano, pai da Aurora. Bem-vindo! E Cristiano Franco. Franco ou não Franco? Franco, muito franco, sempre franco. Sempre franco. Muito bem, os meninos estão aqui hoje, eles fazem parte do grupo Rock Night. Ai, eu adoro esse nome, Rock Night. E além disso, esse grupo tem trouxe a possibilidade deles gravarem um podcast chamado também rn.conversas, @rn.conversas, que você encontra no Instagram. E esses meninos fazem umas conversas muito aleatórias, a gente adora conversas aleatórias. E conversas com profundidade, conversas aleatórias, conversas sem nexo, assuntos onde permite palavrão. Eu gostaria de deixar claro que o podcast deles me permitiu falar palavrões que a minha mãe não me permitiria falar. E é um prazer ter vocês hoje para falar. Eu quero falar o nome do tema do negócio de hoje, porque eu não sei nem como é que eu vou dar conta. Eu comentei com o Cristiano que eu gostaria de fazer um mestrado sobre o tema para poder falar sobre isso com eles, que é design de futuros como ferramenta para a inovação. Palmas. Palmas de novo. Bem-vindos, meninos! Tudo certo com vocês? Tudo certo, Liane. Um prazerzaço estar aqui trocando ideia com vocês. Muito obrigado pelo especial. A gente adora trocar ideia e adora ser especial. Eu sei que vocês dizem isso para todos e todas, né? Mas mesmo assim, eu estou me sentindo muito especial. Eu falo isso porque eu também digo para todos e todas que são especiais, mas é porque elas são especiais, senão não estariam trocando ideia com a gente, né? Então, exato. Muito, muito obrigado. E o Rock Night é o único podcast que tem esse nome, que não tem rock e não é feito de noite. Então, Não é rock and roll, assim, o negócio, assim, é rock and roll na conversa, é leve, muito bom. E aí, Felipe? Opa, tudo bom? Obrigado pela apresentação do papai da Aurora. Cada dia mais ansioso. E o Rock Night, né, Conversas Aleatórias, ele nasceu do rock. Ele nasceu em encontros noturnos. Mas depois ele virou um soft rock. Quando vocês eram jovens, iam pra noite, assim, uma coisa assim. Agora eu quero saber, conta aí. No tempo da balada, né? Não, o Rock Night surgiu como grupo de apoio. Olha que bacana esse nome, né? Vocês que trabalham bastante com isso também. No início da pandemia ano passado. E aquela chuva de lives, de tanto conhecimento e abundância que estava acontecendo e ainda continua. E aí a gente estava ouvindo um bocado de coisas também, a gente precisava processar um pouquinho daquilo. Naquelas conversas, você ouviu a palestra do Krenak? Você ouviu a palestra
do fulano, você ouviu a palestra da Beltrana, e aí a gente queria poder trocar ideia sobre isso, e a gente abriu o Zoom, abria ali um aplicativo desses aí para trocar ideia e poder processar. E o Felipe conhece a história melhor que eu, resgata melhor que eu, porque ele é mais jovem que eu. E olha, é pouquíssimo tempo, né? Mas era isso, daí a gente começou a fazer encontros também ao domingo, né, Felipe? Para debater, ele queria muito falar dos assuntos da semana. Vamos fazer um encontro para falar das notícias da semana. Eu digo, tá bom, Felipe, vamos então. Daí a gente abria o Zoom de noite, chamava a galera para trocar ideia. E depois a gente começou a fazer temático, né, Felipe? Conta aí pra gente como é que foi esse lance dos temáticos. Isso, é porque também teve muita coisa que quando a gente criou esse grupo de apoio entre o pessoal ali, porque a gente tinha um grupo ali, que nem todo mundo tem no WhatsApp, de 5, 6 pessoas, e a gente estava fazendo alguns encontros, e daqui a pouco, eu posso convidar o fulano, posso convidar o ciclano, e daqui a pouco esse grupo começou a ter, no encontro do Zoom, 9, 10, 15 pessoas. E aí a gente começou a adicionar nesse grupo de WhatsApp. E daqui a pouco, eu acho que um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, foi tipo assim, o dia do trabalho. O que vocês acham desse tema? A gente podia bater um papo sobre isso. Então começou a ter temas. E uma outra coisa que chamou a atenção é que a gente começou assim, cara, e se a gente deixar esse link aberto para qualquer pessoa participar? Então eu comecei a divulgar numa página no Instagram, marcava o pessoal, criei um logo totalmente horrível, né? Aquela primeira versão que a gente tem vergonha. Desfaz do seu trabalho, não faça isso. Não, é que na verdade tem que olhar e ver assim, é bem aquela gente que trabalha com inovação e fala assim, tem que ter vergonha do primeiro MVP, né? Então, foi. Mas a gente divulgava com o link. Pessoal, tá interessada para conversar sobre o tema? Vai ter um pessoal conversando sobre o tema, tá aqui o link. A partir das 7 horas é só acessar, não tem nada de inscrição nem nada. E aí começou a aparecer um pessoal. E daqui a pouco o pessoal, isso aqui vai ficar divulgado em algum lugar, vocês vão subir em alguma plataforma. Vai ficar gravado, porque a conversa é tão boa, eu preciso sair, e a gente ia ficando, não tinha hora para terminar. E aí que veio a ideia, eu saí conversando com eles, cara, vamos começar a gravar as conversas, vamos começar a jogar. E os primeiros eu até gravava, deixava no Drive e mandava o link para o pessoal. Compartilhem com quem você quiser. E depois nós... Enfim, uma conversa, maturando um pouco mais com o Cris, vamos fazer, fizer uma provocação com o pessoal, mas né, o pessoal foi muito mais assim, vamos, mas me chamem para fazer, né? Enquanto eu e o Cris, cara, vamos de fato, vamos gravar, vamos chamar pessoas. Era muito com a ideia de manter os encontros abertos, onde a gente estava fazendo as pessoas, mas também a gente começou assim, cara, vamos começar a chamar individualmente as pessoas e ter umas conversas mais profundas, assim, né? Mais diretas. Pautadas, assim. Exato. E começamos a se experimentar através do Zoom, né? Descobrindo como é que sobe para as plataformas e tudo mais. Deu uma diminuída dos encontros abertos, acho que também porque as pessoas têm outras coisas a fazer, enfim, todo mundo meio também tá todo mundo meio de saco cheio de ficar entrando em Zoom, né? Então a gente quer sair do Zoom, enfim. Mas a gente faz essas provocações de vez em quando. Rolou alguns viraram episódios até, outros também não. Enfim, e aí a gente tem feito alguns encontros aí, estamos batendo a casa dos 30 episódios, mais ou menos. E a gente fala que o que a gente ganha com isso é ter momentos de conversas profundas, aleatórias, com muito aprendizado. Aleatória. Muito show. Agora, né? E esse jeito, assim, de ir melhorando, ou modificando, transformando e construindo junto com esses insights das pessoas, a gente já pode chamar que isso é um design de inovação para o futuro? Uau! A Alessandra está querendo introduzir o tema. Toma! Assim, a gente não tem a pretensão de construir futuros nesses programas, apesar de que em alguns momentos a gente até pede para os convidados trazerem uma visão de futuro sobre o tema em específico. Mas sim, a gente está desenhando essas conversas, está desenhando esses momentos, está conduzindo ela de alguma forma, exemplo do que vocês também fazem, né? Agora mesmo você foi conduzindo para o tema do assunto. Então isso é desenho, isso é design. Mas o de futuros é porque eu e o Felipe, a gente também trabalha com isso, a gente entende que está lá no futuro a possibilidade de transformar o hoje,
Então, por isso que a gente tem que começar a pensar mais sobre isso, né? De pensar mais em desenhar futuros, em planejar os nossos futuros e não ficar na lógica de consumir o futuro dos outros, né? Eu sempre digo isso. A gente acaba assim, lá no Jornal Nacional dizem que vai ser assim, autor Y disse que vai ser assado. A gente até pode acolher, entender, refletir sobre aquilo, mas não compra de cara assim aquele futuro, a não ser que seja um futuro muito bacana, que te contemple a tua comunidade, contemple as coisas que tu goste, mas se não, reflita e faça uma análise crítica sobre esse futuro, para que daí você possa criar os seus futuros no plural sempre. Então sim, talvez sem a pretensão de ser, mas talvez o podcast também brinca um pouquinho com isso, no sentido de que a gente promove a reflexão, provoca a reflexão, faz pensar, a gente reflete sobre os temas, os nossos convidados e convidadas também, muitas vezes começam a se deparar com aquela reflexão naquele momento, aquela coisa assim, nunca parei para pensar nisso, então... Tu sabe que tem uma coisa sobre a história do pensar, que eu disse que ia fazer revelações aqui. Para mim, uma das melhores lives assim que eu conduzi, porque nós três temos a questão de conduzir lives lá no nosso Instagram, foi a tua live do futuro. E tu mal sabe que numa das tuas falas, tu me fez uma provocação que me deixou inquieta, que eu levei até para terapia, assim, nesse sentido, de poder olhar mais para ela. Adoro! E é exatamente isso, o quanto que muitas vezes a gente, nesse papel, vinculando com o que a Ali está falando, muitas vezes a gente está fazendo algo para construir para os outros, né? Então a gente quer entregar conteúdo, a gente quer entregar novas possibilidades de pensamento, e a gente não imagina o quanto que a gente se constrói e o quanto que a gente tem a possibilidade, sim, de refletir sobre isso, né? Mas eu queria entender para vocês o que é inovação, porque para a gente aqui na Estalo, inovação tem uma característica, e para vocês o que é inovação afinal, porque design para futuro vinculado à inovação, mas o que vocês querem inovar mesmo? Essa pergunta de $1 milhão para todo mundo, né? É engraçado. Mas eu quero. Todos estamos atrás. Eu acho engraçado quando tem a palavra inovação, que a gente quase... Eu faço uma ligação muito do sair da zona de conforto, que quando a gente fala algo assim, a gente pensa sempre em uma coisa muito disruptiva ou muito fora do alcance, né? E eu gosto sempre de quando eu estou conversando com alguém, perguntar assim, inovação para quem? Né? O que é novo para aquela pessoa? Porque o que é novo para meus pais, para mim, já é muito antigo, né? O que é novo para uma empresa, lançar um aplicativo, lançar uma página no Instagram, fazer uma live, tá? Para muitos, a gente sabe que isso aí já está ultrapassado. Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com uma pessoa de uma grande empresa de Porto Alegre, uma grande empresa mesmo, eles não têm página no Instagram. E como é que vocês estão fazendo essa comunicação? Enfim, conversa. Então, é muito entender a situação de com quem a gente está falando, entender o contexto para saber o que a gente pode inovar. E aí, é aquela coisa, a inovação para a empresa, aquilo pode ser uma grande inovação para a empresa, dependendo do que a gente está falando, e aí a gente pode entrar no campo da inovação de cultura, de pensamento, de criar um novo produto, de remodular a organização, os processos, enfim. Como pode ser uma inovação radical para o mundo aí, que a gente está quebrando paradigmas de negócios aí, né? A gente fala, dá exemplos bizarros, não quero só dar aqueles exemplos que a gente sempre dá de Uber e tudo mais, mas que foram coisas que mudaram muito assim, a forma do usuário, do comportamento do usuário. Então, quando a gente faz esse tipo de mudança, que eu vejo assim, muito mais essa mudança disruptiva. Mas é óbvio que assim, quando a gente está mudando o comportamento das pessoas, quando a gente está mudando também o modelo da empresa de funcionar, né, como que ela vai agir, como que ela vai começar a olhar, vamos dar o exemplo da Mercury, né, que repensou toda a empresa, desfez um monte de coisa, mas que quer ser um olhar mais social, sustentável, né? Então, a gente tem N exemplos aí de tipos de inovação. Eu gosto disso que o Felipe traz de inovação. Quer dizer, não sei se eu gosto muito, tá? Porque essa coisa de tirar a gente da zona de conforto é uma palhaçada, né? Porque a zona de conforto tá lá, é confortável. É tão bom, né, Cristiano? É tão quentinho, gostosinho. Entendeu? Mas sim, inovação e daí o sair da zona de conforto, né? Essa frase buzzword que já foi criada.
ela remete a gente a movimento, na verdade. Então, inovação é movimento, é estar se movimentando sempre, constantemente, pensando em como é que a gente pode melhorar. O ideal da inovação é melhorar as coisas, melhorar os serviços, melhorar os produtos, trazer novidade para as pessoas. Acho que isso é bem bacana. E eu gosto muito de conceitos abertos também. Então, a gente pode aqui criar o nosso conceito de inovação, apesar de que já existem conceitos fechados, que são bem bacanas, que pontuam assim as organizações, principalmente quando uma empresa precisa buscar recurso de editais de fomento, daí ela tem que conceituar a inovação que ela está propondo dentro daquele... tem que provar a inovação dentro daqueles conceitos que estão ali estabelecidos pelo órgão fomentador e tudo mais. Mas eu gosto de pensar que inovação é movimento, né? Movimento para transformar e mudar a realidade das coisas e das pessoas. E o Felipe citou o caso da Mercur, né, que está inovando e é uma empresa referência aqui no Rio Grande do Sul nesse sentido de inovar no modelo de negócio, de pensar numa organização mais sustentável, e aí a gente pensa em todos os pilares da sustentabilidade, e que sim é case para a gente. Acho que a gente tem que se espelhar nessas empresas aí que estão pensando dessa forma. Mas a inovação pode ser também de um boteco, de um barzinho que vai pensar como é que eu vou atender melhor meus clientes hoje. Então essa perguntinha simples, talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? O que eu posso fazer hoje de diferente que vai melhorar a vida do meu cliente, do meu usuário, do meu parceiro, da minha parceira aqui dentro da minha casa, entendeu? Como é que eu posso fazer mais e melhor, talvez? Eu acho que é aí que mora a inovação. E aí essa coisa que o Felipe falou também, né, de que inovação para quem, né? Tem uma frase de um escritor de ficção científica que os futuristas utilizam muito, William Gibson, o nome do cara, que ele diz que o futuro já chegou, ele apenas não foi igualmente repartido ou distribuído para todos, porque daqui a um pouco já tem inovações em outros países, em outros lugares que não chegou para a gente aqui ainda. E aí, quando chegar, pô, que legal essa inovação, eu estou me beneficiando daquela inovação. Então, quando a gente fala de inovação, e dá na verdade, a frase fala do futuro, né? O futuro já chegou, e não a inovação já chegou. Mas a gente pode, né, fazer essa brincadeira com a troca de palavras, porque geralmente nesse futuro que está o novo, tá o que a gente almeja, né? De diferente, de melhor, né? Então, inovação e futuro, acho que são palavras que se aproximam muito. E por isso que a gente pensa, né, de desenho de futuros, pensar como é que a gente cria, e daí tem método para isso, tem uma série de metodologias para pensar futuros, mas o ingrediente principal é a imaginação, é o poder de pensar o novo, pensar o diferente, pensar o que não existe, né? E aí sim transformar de novo, como eu falei no início, agora, transformar no presente, para mudar a realidade do nosso negócio, das pessoas que giram em torno dele. E assim, né? Mas como é que tá isso, assim, na visão de vocês? Desculpa, Cristiana, que eu tava pensando, enquanto tu falavas, muito, muito lindo tudo isso, mas nesse momento... Nesse momento da vida, né, que a gente, não sei vocês, assim, mas parece que já, o repertório tá meio que, assim, tá diminuindo, assim, né, de achar movimentos para pensar, né, eu sinto, e a gente tem ouvido muito das pessoas que chegam até a gente, uma certa exaustão mental no processo criativo, no processo da inovação, em função das limitações que a gente está vivendo e das dores que a gente está vivendo hoje. Assim, vocês têm sentido isso? Isso está presente? E o que dá uma ajuda aí para a gente abrir um pouco a nossa mente com relação a isso, assim? Olha, com certeza que o Cristiano tem uma ideia de como... eu acho que a Cecília está trazendo um ponto bem importante, que é quando a gente fala assim sobre o poder que o ser humano tem de mudar o contexto que ele vive, né? E não o contrário, que é isso que as pessoas pensam, né? O contexto tá fazendo isso comigo, né? Por isso que a gente fala tanto da importância da resiliência e um monte de outros temas, da gente identificar que a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta, é que muda o contexto. E a inovação passa por a gente se perceber, né? O que incomoda, o que eu quero que seja diferente. Só que isso dá uma preguiça nas pessoas, porque elas querem pronto, elas querem que venha com a fórmula. Olha eu aí pedindo pro Cristiano me dizer exatamente
Exatamente. E outra, aí a foi gente cancelada a tua pergunta, tá? Não por favor, vale, depois faz um recorte no vídeo. Eu tô pensando. Alessandra quebrou as pernas. Tu quer um livro de autoajuda, né? Meu processo da resiliência, assim, já passou da terceira etapa, Alessandra. Eu preciso agora de uma ajuda externa. Não, só para dar mais um pitaco, assim, né? Pegar um exemplo nosso, assim, vamos pegar um processo de coaching, que é um processo, uma metodologia estruturante para a pessoa das demandas que ela está trazendo. Ainda assim que existe essa fórmula, né? Essa forma de fazer as coisas, como uma metodologia de inovação também existe. A primeira coisa que a gente fala para as pessoas é resgatar a capacidade delas de sonhar. Porque é a partir daí que tu cria objetivos, é a partir daí que tu sabe para onde tu quer ir. E eu atrelei muito isso ao que tu tá trazendo, assim, mas a gente quer escutar vocês, assim, o que vocês estão vendo das pessoas, que dificuldade é essa de resgatar, então, essa capacidade de imaginar, né, da imaginação que tem tanto em nós quando a gente nasce, né, porque a gente não sabe nada do mundo. Como é que gente isso... do céu, responde aí. Marte, aí, eu vou até botar no mute. Eu só quero deixar claro uma coisa. Eu quero falar da lata de tinta ainda nesse episódio. Eu não saio desse episódio sem falar sobre a lata de tinta. Pode ir. A gente tinha combinado 30 minutos. Eu também não quero sair sem saber dessa lata de tinta aí. Depois a bomba jogada. Peraí que eu vou ali ver que acho que apitaram aqui em casa. Tocou o interfone, né, Felipe? Mas assim, ó, eu acho que vocês perguntaram e já trouxeram as respostas, né? Tantas palavras que se conectam, tantas coisas aí que estão envolvidas nesse aspecto do sonhar, do ter projeto, e aí, consequentemente, de alguma forma, talvez inovar, tá? Porque o inovar, dentro desses conceitos já estabelecidos, é fazer algo novo, algo que não existe, né? Quando se trata de inovação disruptiva, ou radical, se utilizava esse termo também, né, Felipe? Inovação radical, algo totalmente novo. Ou incremental, quando a gente melhora alguma coisa que já existe, né? Adequa, transforma. Então, existe pelo menos esses dois tipos de inovação. Mas a Ali falou bastante, né, do autoconhecimento. Acho que começa por aí, a gente se conhecer. E saber que a gente está fechado, muitas pessoas estão fechadas, trancadas em casa e sem a possibilidade de ver o mundo. E é no mundo que está a sabedoria das coisas, está o repertório que nos falta muitas vezes. Então, eu sempre digo, né, e o Felipe também, quando a gente fala de criatividade, né, como é que a gente aumenta o nosso repertório criativo, como é que a gente cria coisas novas? É vendo o mundo, conhecendo gente, coisas, pessoas, lugares diferentes. Então, sim, o contexto da pandemia nos obrigou a ter que ficar em casa e aí o nosso repertório vai diminuindo. Onde é que a gente busca aumentar esse repertório? Eu busco nas artes, no show, numa exposição que eu possa assistir online, num filme, nos livros. E aí, né, o livro, né, vamos pensar o livro, né, que objeto mágico é esse, né, que você abre e tem um mundo inteiro ali dentro. Então é isso, gente. Acho que a gente tem que buscar essas ferramentas, de alguma forma, não pirar. Tá bom, né? Cecília? Excelente resposta, viu? Eu sabia que ele ia trazer uma resposta. Não pira. Eu acho que esse é o desafio maior. Essa frase pode ser o nugget do podcast. Não pira. Eu não sou muito religioso. Não pira. Eu não sou muito religioso, né? Mas eu sei que tem alguma coisa na igreja, na Bíblia, que fala sobre as provações. E eu sempre brinco com a minha sogra, e juiense também, Ali. Eu digo, olha, sogra, e assim, né, louco, todo mundo louco para sair para a rua, né, não aguento mais ficar em casa. Eu digo, olha, sogra, talvez isso seja uma provação, né. Deus com certeza é uma provação. Deus está nos colocando à prova, se a gente vai conseguir. Eu faço todo esse auê, né, sogra? Você sabe que você acredita nisso, eu também, né, dessa forma a gente vai acreditando junto. Então é uma provação, independente se você é religioso ou não, do quanto a gente vai aguentar, se aguentar, porque na real eu acho que é isso, né, Guris? É aguentar a gente conviver conosco, com nós mesmos, com um parceiro, com os filhos, é uma prova. Com as escolhas que a gente fez, né? Com as escolhas que a gente fez. Por isso que a galera tá ali, ó, olha aqui, ó, eu tô louco das plantas, ó, tem plantinha, não tinha tanta plantinha na minha casa, a gente tá cuidando de jardim, quem mora em apartamento tá fazendo...
hortinha. A gente está tentando se ocupar, gente, para quê? Para não pirar e continuar conseguindo se manter focado, né, nos nossos projetos, nos nossos clientes. Oi? A horta da Alessandra é itinerante, ela viaja junto com a Alessandra. Claro, vou deixar ela no apartamento, coitadinha. Ela não deixa no apartamento, ela deve ter levado tudo para Ijuí. Claro, tá aqui. Não, minhas filhas. Faz sentido o que eu falei, Felipe. Não, faz, e eu ia complementar esse contexto que nos traz, que a gente faz essa conexão da criatividade, do repertório e tudo mais. A gente tem que sempre parar e analisar o contexto que a gente está, o que ele nos abre um outro campo que é de dentro de casa, como que eu posso experimentar coisas novas. E muita gente se experimentou, eu fui uma delas que fez muita coisa, que de pintar uma parede, né? O cabelo. Pintei o cabelo, já que ninguém vai ver, né? No máximo eu posso usar um boné. Agora é a hora. Fica a dica, agora é a hora. Faz que tu tá em casa se der errado. Sempre olhei na TV aquele pessoal descolorindo o cabelo. Cara, como é que deve ser? Deve ser divertido. Fiz um teste eu sozinho em casa. Foi um choque. Ficou um laranja, camaleão, E aí, mas tu vai aprendendo coisas novas para fazer de casa, desde fazer uma horta, né? Eu vou começar a me experimentar mais na cozinha, e aí tu vai descobrindo outras habilidades que a gente vai aprendendo e tu vai criando um repertório. Eu tenho hoje um momento melhor para poder fazer uma leitura dentro de casa, né? Ter um momento de tomar um café da manhã mais adequado, que antes eu sempre era o cara que acordava no horário que tinha que sair, né? Era o tempo de tomar banho e sair. Era esse meu eu preferia dormir mais 5 minutos do que acordar antes e fazer um café da manhã mais adequado em casa. Então, eles proporcionam um outro campo de outros tipos de experimentação, que tá aí, né, pra gente experimentar. O YouTube, ele tá aí. O Pinterest, te dá um caminhão de coisas, de buscas. Dicas, perfeito, muito bom, do que a gente pode fazer e experimentar. Na cozinha, me experimentei, errei. Eu acho que tem muito disso daí, que quando a gente faz a conexão com a inovação e futuros, que a gente tem o medo de errar e experimentar. A gente tem a curiosidade, a imaginação, mas... E aí, levando para a organização e tudo mais, eu posso errar com o meu cabelo. É o meu cabelo e eu raspo depois se der errado. Levando para dentro das empresas, elas querem inovar, elas criam uma sala bonita, colorida, com puffs. Porque se der errado, é fácil desfazer da sala. Sim. Tá errado, né? A gente não gosta desse tipo de ação. Porque é a coisa mais controlável que ela tem é criar uma sala criativa. A sala da inovação. Exatamente. A sala criativa. Porque se der errado é fácil, só tirar os puffs fora, pintar de novo e deu o cabelo. Mas a gente começa a entender onde é que a gente pode se experimentar aos poucos, como é que eu vou me movimentando cada vez mais. Como é que eu me experimento mais na cozinha, como é que eu me experimento mais na... Agora, antes eu lia 5 minutos por semana, isso é horrível, né, dizer isso. Hoje eu consigo fazer isso com uma maior frequência, então tu vai criando novas rotinas, né. A gente conversava muitos... A gente conversava concluindo, a gente falava isso uma vez, assim, a pandemia tá aí, né? Tô louco para voltar a fazer coisas que eu fazia. Mas tem coisas que a pandemia me trouxe que eu quero continuar fazendo. A gente já falou disso, de que quando a coisa voltar, que não vai voltar, mas se transformar num novo momento, a gente vai sentir saudade de algumas coisas do que a gente está vivendo hoje, assim, de estar né, dentro de casa, olhando os pontos que fizeram sentido e importância pra gente, né? O que tu vai falar, Cris? Não, vamos pensar nas empresas, tá? Nas organizações. Vocês são uma empresa, né? 3 sócios aí que conduzem a Estalo. E não existe, penso eu, um setor de inovação dentro da empresa de vocês, a sala de inovação. Porque vocês são a inovação, vocês 3 pensam o diferente, o novo, o como atrair mais clientes, como vender mais. O tempo inteiro. Isso é inovar. E aí a crítica que a gente faz dessas empresas que pensam nessa linha de inovação é essa, porque no futuro eu penso, e esse futuro já deveria ser presente, que não deverá mais haver setores de inovação, head de inovação, de aba 4, porque em tese é o que a gente passa nos nossos cursos, workshops,
consultorias é isso, que todo mundo tem que ter. Todo colaborador pode ser essa. E se ele estiver aberto, né, estimulado a isso, ele vai estar o tempo inteiro trazendo como fazer melhor, né? E ele estar aberto e a empresa criar esse espaço propiciar de abertura, isso, exatamente. Né? E aí a gente chega na palavrinha cultura, né? Então você pensa, essa empresa, todo mundo pode dar ideia, todo mundo pode pensar em mudar o seu processo, todo mundo pode pensar em melhorar o seu processo. E aí que mora a inovação, né? Nesse lugar onde a gente tem esse espaço para poder dizer, vamos fazer, quem sabe, dessa forma. É uma palavrinha que a gente adora muito, né? Que é, e se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? Né? Conversar com gente que rende dá nisso, né? Borbulhou várias coisas, mas eu preciso pegar um gancho das duas falas, tá? Que é quando o Felipe fala que a gente começou a se experimentar e a gente criou novas habilidades. É isso que as empresas precisam proporcionar, né? De que maneira eu me experimento dentro dessas organizações para entender quais são as habilidades que eu posso utilizar a favor dessa inovação, né? Então, assim, essas novas habilidades que a gente citou aqui, para mim, elas fazem parte desse design de futuro e dessa inovação. Só que a gente vinha, e eu acho que a pandemia tem um pouco disso, né? Ela vai trazer essa nova possibilidade pra gente. A gente vinha muito no cartesiano, né? Tipo, vamos fazer na caixinha, vamos criar a sala, vamos criar os cargos, vamos falar disso de uma forma bem concreta e não vamos falar do que está por trás de tudo isso. Então, acho que quando vocês trazem a questão de novas habilidades, para mim, se conecta muito com o tema que a gente está falando aqui e se conecta com a possibilidade, sim, das empresas trazerem esse processo de experimentação para a sua realidade, para o seu dia a dia, né? Tem um quadrinho que eu gosto muito, acho que é do Gilbert. É Gilbert, né, que tem o quadrinho. Enfim, que o chefe dele diz assim, a gente precisa inovar, fazer algo totalmente novo, né? Eu quero aqui uma inovação amanhã. Aí o cara vem e traz uma ideia totalmente nova, inovação disruptiva mesmo. E aí o chefe dele pergunta, legal, mas quem é que tá fazendo isso? Ele, velho, ninguém tá fazendo isso, é gente que vai fazer. O cara queria uma referência, o benchmark. Então, se é novo, galera, não existe benchmark, você deve ser o benchmark, né? E ainda, Cecília, essa tua pergunta que tu fez é poderosa, né? Tu fez lá atrás. Assim, a gente tá enlouquecido em casa, não pira, como é que a gente acha energia para pensar o novo e diferente? Cara, o Covid, né, isso várias pessoas falaram, mas tem um episódio do Rock Night que o Vinícius de Paula Machado fala isso. O Covid foi o trem que mais impulsionou a inovação, e aí a gente traz a palavra inovação junto com a transformação digital, que também foi uma palavra que está circulando muito e vem muito com essa coisa do fazer o novo e de se adequar aos novos momentos, né? Então, a pandemia impulsionou demais a inovação, porque nos obrigou, por exemplo, a estar no online. E aí a gente não sabia direito como é que a gente trabalhava nesse espaço aqui do online. A gente teve que aprender. As lojas tiveram que colocar os seus produtos na internet para continuar vendendo. Os e-commerces, entendeu? Então, isso foi um super aprendizado que movimentou. Olha a palavra movimento aí de novo, né, galera? Movimentou a gente para o novo, para o que era desconhecido para mim até então. E um futuro que já existia em outros lugares, né? Por exemplo, e-commerce. Desde 94 existe, o Amazon existe. 94, galera, 20 anos atrás, mais de 20 anos, entendeu? E agora que a gente está pensando como é que eu monto minha lojinha online, entende? Como é que eu faço a minha consultoria online, como é que eu troco ideia com as pessoas, como é que eu crio uma 100%. Plataforma, né, para vender isso. Então é isso. Eu concordo 100%, mas só para nós fechar esse assunto, assim, né, porque eu não sei nem quanto tempo nós já estamos aqui falando, nós estamos ocupando o tempo de vocês enlouquecidamente. Imagina, bora. Mas sabe qual é o ponto, Cris e Felipe, as meninas, né, que para mim tá pegando agora, assim, e talvez seja para outras pessoas também, a gente já vinha nesse mundo enxergando a questão do nosso emocional, a doença emocional, a saúde emocional, o nome que a gente quiser chamar, como algo muito forte. Isso já vinha sido, já estava falando aí lá, sei lá, 2010 já se falava que lá na frente a gente ia ter maior apelo nesse sentido, as doenças do trabalho vinculadas a isso, o quanto este peso estava preponderante, isso já existia. Então a gente já vivia num estado onde boa parte da população com uma grande fragilidade de ego, uma grande fragilidade emocional complexa para lidar com as suas coisas. Muita gente doente por causa disso. E aí vem
essa onda que a gente está vivendo aí, que já vai para o segundo ano, né? Assim, fechamos um ciclo agora, estamos entrando no segundo. E aí, quando a gente fala de inovação, criatividade e tal, num mundo saudável, esse movimento para mim funciona, e eu incentivo, eu acho que a gente como empresa se reinventou e tal, mas eu tenho ouvido, e quem tem chegado até a gente, e eu tenho esse sentimento em mim também, dessa fragilidade, quem já estava frágil, quem já estava vivendo isso já vinha, essa pressão, né, de evolução mental já vinha, cara, e agora, né? O que mais é possível fazer? Que é o que a gente tem tentado contribuir, ajudar as pessoas que chegam até a gente, né? Hoje a Alessandra, agora há pouco, saiu de uma palestra sobre saúde mental e resiliência, e trazendo essa temática, né? Porque por mais que a gente olhe muito para o viés positivo, a gente precisa ter clareza de quantas pessoas hoje emocionalmente estão sem saída, achando com grande dificuldade de buscar essas referências, né? O que é muito interessante a gente poder falar sobre isso e despertar nas pessoas que estão nos ouvindo que elas podem sim pedir ajuda, buscar apoio, né? E se não buscou até agora, o momento é esse, né? De a gente ir à frente, não se cobrar tanto, né? Não se exigir tanto. A gente já desenvolveu habilidade, sim, a gente evoluiu nessa pandemia, a gente vai seguir evoluindo porque o ser humano não para, né? Mas que a gente possa se permitir se perceber e sentir onde é que está tudo isso, né? Acho que tem esse ponto, é mais não tem nada de resposta, né? Mas é mais um ponto de interrogação, assim, que tem batido muito em mim, assim, tem pego muito em mim, sabe? E que eu acredito que mais pessoas, pelo que a gente tem sentido também, as empresas estão buscando essas referências, né, meninas? Assim, estão nos chamando para falar disso. Tem uma coisa que tem uma coisa que a pandemia, uma das reflexões que a pandemia trouxe, e aí o momento que a gente está fazendo agora, assim, dessa conversa, nos mostrou o quanto a gente antes estava tão desconectado das pessoas e achando que está conectado com todo mundo, né? Eu mandava um WhatsApp para o Cris, de vez em quando, mandava um áudio, mandava um WhatsApp para o Andrés, mandava para os meus pais, achando que eu estou comunicando todo mundo, eu estou atualizado. E o quanto a gente diminuiu, na verdade agora com a pandemia aumentou, né? E está sendo muito mais rico a gente ter momentos de conversas mais... sentar e conversar com a pessoa de fato, né? Tá frente a frente, entre aspas. Então, a gente parar um pouco, várias coisas que está fazendo, parar um pouco o WhatsApp e ter essas conversas. Então, a gente está voltando a ter conversas mais significativas, voltando a parar para conversar, isso é bom. E uma coisa também que eu vejo que é muito rico, que esses dias eu estava conversando com um pessoal que veio me perguntar sobre o mestrado, que eu fiz um mestrado há alguns anos atrás, na Unicinos. Diz, o mestrado, isso aqui. Cara, uma das coisas que você tem que aprender é conversa com as pessoas, porque tá todo mundo na mesma situação. Todo mundo tem a cara de Instagram, que tá sorrindo, tá feliz, que tá tudo funcionando e rodando, né? Que tá tudo mil maravilhas, mas tá todo mundo na mesma situação, né? Tá todo mundo no mesmo oceano, não gosto de dizer o mesmo barco, tá todo mundo no mesmo oceano. Tá todo mundo com perrengue, tá todo mundo atrasado, tá todo mundo com coisa para fazer, tá todo mundo exausto, cansado, que a pandemia tá fazendo isso com todo mundo. Então, quando a gente acha que é só com a gente, eu não vou falar sobre isso, quando a gente fala sobre isso, tu vai ver que as pessoas também têm. Então, a gente ter esses momentos de conversar e poder abrir isso, e aí que é o que é a origem lá do Rock Night, ter espaço para acolher, poder conversar e ver que não, o Cris também tá com a cabeça mil, não aguenta, tá em casa surtando, né? Que a Liane ali tá lá, que tem, sei lá, filho correndo, enfim... São coisas desse tipo que daí, comigo também o pessoal também tá assim, tamo junto. E aí hoje a gente tem esses momentos de poder conversar, poder se abrir, isso acho que é uma das coisas muito ricas que ajuda muito para esse momento. Outra palavrinha que veio junto com a pandemia e com a transformação digital e com a inovação, nessa busca desse futuros e tudo mais, é a tal da produtividade. Na verdade, talvez essa produtividade seja uma das questões que também promovem esse problema de saúde mental nas organizações, essa cobrança por produzir, né, por continuar rendendo, mesmo quem está
trabalhando no remoto e como é que eu gerencio a minha equipe distante, será que eu tenho que estar na cola deles, será que eu tenho que estar vendo quem está online o tempo todo, né? Como é que eu São crio... outras complexidades, né? Exato, e a gente fica meio pirado, e aí em casa a gente fica com o WhatsApp aqui esperando a mensagem do chefe dizendo o que eu devo fazer, enfim, então, assim, é papel das organizações, é papel dos líderes, eu penso também, de poder falar sobre isso e criar essas redes de apoio dentro das organizações, porque senão a gente vai ter cada vez mais pessoas doentes, né? De poder tranquilizá-los. Só que a gente sabe também que para eles também não é tranquilo, né? Para o dono da empresa, para o teu gestor, porque ele também não tem as respostas, ele também não sabe o dia de amanhã. O ano passado, quando veio o lance assim, né? Vamos colocar o pessoal em suspensão de contrato, vamos reduzir a jornada, vamos demitir, entendeu? Foram as estratégias que apareceram naquele momento. E ainda assim, essas estratégias continuam hoje, né? Pô, minha empresa não está vendendo tanto quanto eu gostaria, não consegui fazer a transformação digital, não consegui automatizar meu processo, não consegui criar minha lojinha online, minha força de vendas não está sabendo como vender remoto, tô falindo, o que eu faço, né? Então, esse buscar ajuda aí, às vezes a gente não sabe como, não sabe a quem recorrer, né? Mas saiba que você pode contar conosco. Alô, consultoria Estalo, Cristiano, Felipe Guedes da Luz. Muito bem, estamos aqui para isso. Ô, galera, tem uma fala que eu quero trazer, meninas, que é muito baseado no que o Cris... É a minha última fala, prometo, depois eu saio daqui e não falo mais nada. Quando tu fala, eu nem sabia que existia, tá? Mas a gente sempre aprende, porque eu não sou obrigada a saber tudo na vida, graças a Deus, né? Eu já entendi isso, eu demorei para entender isso, né? A Alessandra não dá show, não levanta esse teu dedo, né? Não levanta esse teu dedo. Eu não sou obrigada, eu não sou obrigada. Não sou obrigada. A história do radical e o incremental, tá? Porque muitas vezes a gente fica com essa história de ser muito radical. Precisa inovar, precisa ser... E eu tenho pensado muito agora dentro de casa, o Felipe vai até poder falar comigo sobre esse assunto, porque eu quero falar sobre a lata de tinta, né? Que eu fico pensando, gente, tem coisas que já passou, que tá caindo de madura que a gente tem que fazer. Por que o cara da lata de tinta não faz um funilzinho para quando tu vai derramar a tinta, não sair tinta pela metade da lata? Pra te ter que limpar, sujar. Não, e tem aquela borda da tampa, né, Eliane? Que fica a tinta ali fica assim. A tampa. Eu fiquei pensando nisso, eu pintei um quarto e disse assim, cacete, por que isso? Esses dias eu perdi um controle dentro de casa, eu pensei, por que esses malditos não existe que liga tudo, gente? Que fácil, olha a economia de plástico, pensando no futuro. Eu tenho muito pensado na questão do plástico das embalagens, tá? Vem sendo recorrente, eu tenho seguido muito empresas que fazem shampoo e condicionador em barra, ao invés de tu comprar embalagem em plástico. E tem algumas no Instagram que eu ando seguindo e ando querendo muito mudar esse movimento, pensando que é isso que a gente precisa olhar também. Quando eu penso em inovação, eu fico pensando assim, quais são as coisas do cotidiano que a gente pode usar? Eu sempre lembro quando eu vou fazer mate, por que o aparador do mate não tem um negocinho que vai lá no fundo e já fica o morrinho pronto? Por que eu tenho que ficar fazendo essa função toda? Então, assim, vamos pensar nas coisas que são do nosso cotidiano. O mundo tá te esperando, Liane. O mundo te quer. As empresas de lata de tinta querem essa inovação, entendeu, mulher? Vamos fazer proposta aí para essas empresas, Liane. Já gostei. Essa é a parte da imaginação. A gente está imaginando produtos, serviços, coisas novas, com um olhar para o usuário, e vem muito do design isso, de olhar como que o usuário utiliza de fato aquele artefato. A gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que fazer ver. E aí tem aquela parte seguinte que vem da imaginação que o Cris muito trouxe para a criatividade. Eu fiquei pensando esses dias porque a gente teve uma reunião com uma empresa de tintas. E eu fiquei assim, é o laboratório de pesquisa. E eu disse assim, vai ter um momento que eu vou... vai ela falar, olha só. Olha só, dá pra vocês fazerem um canalzinho assim, que quando derrama a tinta, sai ali,
consegue limpar, louca da limpeza, né? Tu consegue limpar, fica tudo ótimo, fica tudo beleza. Enfim, fiz a minha fala para a gente pensar mais em inovação dentro da nossa realidade, dentro do que é possível, dentro das nossas condições, senão a gente fica sem fazer. Eu tenho a sensação que quando a gente olha muito para essa inovação que tu trouxe como radical ou disruptiva, a gente acaba colando as placas e não faz. E tem uma etapa dentro dos processos de inovação, de metodologias, né, principalmente do design thinking, que é observar o usuário. Sim. Essa observação do usuário, utilizando o produto, é fundamental. E eu vou te dizer que essa lata de tinta já existe, tá, Liane? Até eu vou te mandar depois a foto dela, porque já foi pensado, é um problema que tem que ser resolvido. Mas eu gosto muito de uma outra historinha que a gente conta nos nossos cursos também, que é do chuveiro. O pessoal, acho que é uma empresa italiana, criou um chuveiro maravilhoso, lindo, perfeito, assim, né? Aquece direitinho, ele tem um design bonito e tudo mais. E aí botou na prateleira para vender. E o tal do chuveiro, mais barato que os outros, inclusive, não estava sendo vendido. Não emplacou, não decolou. E aí o pessoal do desenvolvimento foi lá para a loja de ferragem, botou um banquinho no corredor lá da prateleira dos chuveiros e ficou observando como é que as pessoas compram chuveiro. Só isso, observação. E aí ele notou que as pessoas pegavam as embalagens de chuveiro, né, e sentiam o peso daquilo ali. Claro, olhava as especificações, tudo direitinho, mas ele notava o movimento de pesar. E aí quando pegava aquele chuveiro deles, ele era um chuveiro maravilhoso, mas ele era bem levinho. Mas não, né? Inclusive era bem levinho, né? Tinham tirado vários objetos que não precisavam, né? Economizaram nos recursos lá para tornar o troço mais leve, mais prático de instalar, inclusive. E as pessoas não gostavam de coisa leve, porque o leve remetia a uma coisa sem qualidade. E aí o que a empresa de chuveiro fez? Meteu um peso morto dentro do chuveiro, né? E observou de novo que aí sim o pessoal sentia que aquele trem era mais robusto. E aí começaram a vender, entendeu? Olha. Observação. Os dois chuveiros entregavam a mesma coisa, só que um era levinho e o outro era pesado, os outros eram mais pesados. Então, observação do ato de comprar, entendeu? Nem era o design do produto, marca de tintas, pode vir aqui para casa, que eu tenho ainda a parede da sala para pintar, e eu sirvo aí de... Patrocina a gente! Meninos, muito obrigada, foi um prazer, né, recebê-los em nossa casa. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve, porque eu tô precisando de abraços. Não aguento mais essa tela na minha frente. Tô precisando muito assim, ver as pessoas, né? Sentir o cheiro das pessoas, sabe? Aquela coisa assim. Então, quero agradecer, dizer para vocês que sempre é uma loucura. A gente vai a Marte e volta, né, nessas conversas. A gente também gravou um episódio com os meninos, então quem for lá ouvir o Rock Night, né, já vai nos encontrar também em breve por lá. E deixar aqui para vocês um espaço, então, para vocês fecharem conosco, deixarem um recadinho final, para a gente poder ir finalizando esse podcast especial. Por favor, Cris, os mais velhos e ordem alfabética primeiro. Termina assim, Cristiano. Pode falar palavrão aqui também, tá, Cristiano? Pode xingar ele também, Cristiano, tá tudo certo. Eu acho que, né, a gente pensa a velhice como algo ruim, né? Mas a gente tem que pensar assim que a gente é mais inteligente que esses jovens que pintam cabelo assim, né? Dessa cor horrorosa. Pessoa evoluída é outra história. Turma, assim, a grande temática era essa coisa do design de futuros como ferramenta para inovação, né? Então, esse recadinho final, assim, o Fórum Econômico Mundial já vem falando para as empresas, principalmente, sobre pensar futuros. Eles falam de alfabetização de futuros. Então, assim, item fundamental para as organizações, para as empresas começarem a pensar os seus futuros. Não esse futuro de amanhã, futuro de curto prazo, mas futuros de longo prazo. Porque, de novo, quando a gente pensa lá na frente, a gente começa a construir as bases hoje para chegar nesse futuro legal, bacana, inclusivo, que atende às nossas necessidades, às necessidades do planeta, das pessoas e tudo mais. Então, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês, né? Pensem mais sobre futuros, aprendam mais sobre futuros, como criar futuros, existem metodologias, existem práticas que auxiliam e possibilitam que as empresas possam
desenhar isso aí, com esse grande objetivo, né, de inovar no presente, de transformar, melhorar a vida das pessoas. Gurias, vocês fazem um trabalho incrível, muito obrigado pela recepção, pelo carinho aí com a gente também está lá com a nossa casinha, né, do Rock Night, sempre à disposição de vocês, quando quiserem trocar uma ideia por lá. Vamos trocar chumbo aqui, né, chumbo trocado. Então, de novo, muito obrigado, um beijo para vocês. Um beijo, vai lá, Felipe. Na verdade, quem devia ter falado primeiro sou eu, porque como é que tu fala depois, né, desse cara, né? Bom, aí tu perdeu a chance, jovem, né? Foi tu que jogou para ele. Jovem, inovador, né? A gente erra e aceita o erro, aprende, né? Mas, Gurias, muito obrigado mesmo, foi fantástica a conversa aqui, assim como foi lá com a gente, lá no Rock Night. Sempre um prazer aí estar tendo esses momentos com vocês. E também eu falo muito, eu trago muito o olhar, assim, quando a gente fala de design de futuros, né? Pegar a palavra design, e ela tem milhões de significados, até se tu pesquisar no Google a palavra design, tu vai achar muito mais, vai ter muito mais números, assim, de coisas encontradas do que se tu botar a palavra internet, ou se tu botar a palavra amor. Se eu não me engano, ele tem muito mais. Então, tu vê tamanhos, significados que tem também. Mas eu gosto muito do significado dele como um olhar de projeto. Então, a gente pega projetos futuros, né? Como projetar futuros. E muito do olhar, assim, que a própria abordagem do Design Thinking, ele tem aqueles pilares ali da empatia, da colaboração, experimentação. Isso é muito chave, assim, quando a gente leva para os nossos negócios, para o nosso dia a dia. E tem muito um olhar também, assim, de ver, prever e fazer ver, né? Como é que a gente olha para as coisas, como é que a gente olha para as pessoas, olha para os negócios, olha para a lata de tinta, como é que começa a prever comportamentos, o que o mundo, o contexto está nos trazendo e como é que a gente faz trazer isso para a vida, né? Então, esses 3 olhares, assim, que o design traz muito, principalmente o design estratégico, fazem aí com que a gente comece a olhar. O próprio Rock Night nos proporciona isso, ter essas conversas com pessoas diferentes, faz a gente ter olhares, visões diferentes, pontos de vista diferentes de mundos que a gente não tinha muita noção, de temas que a gente gostaria de conversar, aprender, eu e o Cris. Vamos conversar, vamos debater, trazer pessoas com conhecimento, né? E a gente acaba conhecendo pessoas fantásticas e pontos de vista sobre temas que a gente nem conhecia e a gente vai aprendendo alguns futuros que a gente não tinha ideia. Há pouco tempo a gente teve uma conversa porque a gente descobriu o mundo da Amazônia, por exemplo, que foi fantástico. Em breve esse papo está no ar. Cris, muito obrigado. Valeu, obrigada, gente, adoro. A gente sempre fala que quando a gente reúne pessoas lá nos nossos cursos, como a Liane falou, né, a gente parece que tem que provocar as pessoas, mas a gente aprendeu também, eu falo muito por mim, assim, de que quando a gente tem o privilégio de levar conhecimento daquilo que a gente estuda para as pessoas, a gente também está levando só a nossa perspectiva. E quando a gente viabiliza que as pessoas construam um conceito, que elas vivenciam aquilo que a gente está levando só como um estímulo, por isso que a gente se chama de facilitadora. A gente só está facilitando aquilo, não é aula, não é algo que a gente está dizendo que é o certo, é a construção. E isso a gente traz muito na Estalo. E eu sempre brinco quando a gente sai de algum trabalho da empresa que a gente sai muito mais enriquecida, muito mais aprendendo do que talvez é o que a gente achou que estaria ali só oferecendo algo, né? Então, esse é o verdadeiro aí olhar, assim, que eu saio dessa conversa também. Então, muito obrigada. Até o próximo episódio, gente. Aguardem novidades por aqui de futuros, inovações e tudo mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.